Fala galera, bom dia, não tem mais volta. Vitinho já é jogador do Al-Ettifaq. Acabou, a gente vai explicar tudo aqui pra vocês. E a janela tá se fechando, tem mais informação pra passar pra vocês, João Gomes, Vitor Hugo. A gente vai passar tudo pra vocês aqui no canal Paparazzo Rubro Negro, prováveis times Flamengo e Botafogo, Flamengo que pode assumir a vice-liderança e ficar a 7 pontos do Palmeiras. Tudo aqui no seu canal Paparazzo Rubro Negro. Você chegando aqui, segue aí, curte, compartilhe, que é muito importante, você ajuda demais a gente. E detalhe, a gente fez um react ontem do jogo Palmeiras e Fluminense, a gente torcendo pro empate ou pro Palmeiras perder, justamente pelo bem do campeonato. E nós estaremos sempre fazendo esses react, né? Vou convidar também outras pessoas para participarem comigo, principalmente nos jogos do Flamengo. Eu convido você também a se inscrever aqui no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Lembrando que a gente tem aqui, ó, o QR Code da BR4Bet, 100% de bônus até R$300 no primeiro depósito. E, claro, né, lembrando que você tem lá um setor muito bacana lá para você conhecer, o Aviator, né? Procura, se informa que você não vai se arrepender. Seguinte, viagens com desconto do Paparazzo Rubro Negro na Outsider. Final da Libertadores em Guayaquil, confirmada, e a gente tem aí o quarto avião sendo preenchido, terceiro lote, você pode adquirir com desconto, a gente não tem garantia que teremos outros aviões, então aproveite, tá? E claro, o desconto do Paparazzo Rubro Negro, ó, Nação Rubro Negra Orlando, os pets aqui, tem o pet novo, você pode adquirir, você que está na Flórida e lá na loja que fica na International Drive, adquirir com desconto do Paparazzo, assim como em João Pessoa, nas lojas, tem 2 lojas em João Pessoa com desconto do Paparazzo, a loja do Center 3, ali na Avenida Paulista também, em São Paulo, você tem desconto também do Paparazzo. Na verdade, você coloca a personalização grátis, avisando que veio indicado pelo Paparazzo. Então aproveite, e claro, nas lojas online oficiais do Mengão, você tem 5% utilizando o cupom PAPA, loja.flamengo.com.br, espaço rubronegro.com.br. Então vamos lá, passar para vocês logo de cara, né, a questão do Vitinho. Ele finalizou os exames médicos, informação do jornalista Vene Casagrande. A gente tinha confirmado a informação da saída do Vitinho para vocês, né, a informação que a gente trouxe confirmando que tudo tinha acontecido mesmo e que ele iria sair. Agora, os laudos, né, segundo o Vene, serão traduzidos para inglês para que sejam enviados ao Al-Ettifaq, tá? O Flamengo já assinou. Tá? Já assinou o transfer que eles chamam, né? O jogador já foi cedido, já foi assinado, né? E ele viaja então terça-feira pela manhã. Tchau, valeu, boa sorte, um abraço, Vitinho. E o Flamengo só lucra na operação em uma negociação futura, já que o Flamengo continua com a porcentagem de 35% de uma venda futura, né? De uma negociação futura nos direitos do jogador, né? Então, o Flamengo depende dessa negociação dele no futuro para o Flamengo ganhar alguma coisa. Também trazer que ontem, né, o Milan, saiu a informação primeiro do Júlio Miguel Neto que o Real Madrid queria o João Gomes, depois teve um jornalista italiano falando que o Milan queria, né, o Antônio Vicello falou que o Milan está interessado no João Gomes, mas a questão, gente, a proposta ainda não chegou, né? Pode chegar a qualquer momento, muito se fala nisso, mas tem uma outra questão, né, que é importante a gente estar falando aqui, que a janela, a Isa está falando comigo aqui no Zap agora, nossa repórter, o Gabriel avisa que a janela para a saída fecha essa semana agora, né? Na verdade, as janelas, Isa, são de entrada em cada país tem a sua janela de entrada. O que tá fechando, as janelas que estão fechando são as janelas de entrada nos países europeus, né? E aí a gente ainda tem alguns mercados que o jogador poderá ir, tá? Então, são essas janelas de entrada nos clubes lá que estão acabando, estão fechando. Mas essa semana já se resolve alguma coisa, principalmente os principais países que têm mais dinheiro vão estar fechando, tá? Mas a informação é que o Fla finalmente pensa em renovar com o João Gomes, tá? O Flamengo vai conversar com o João, tá acompanhando aí o assédio, aí o interesse dos clubes no João, Real Madrid, Milan, e o Flamengo vai renovar
com o João Gomes. Ele será valorizado, tá? Essa é a informação que a gente traz para vocês, que o João será renovado, o João será valorizado, né? O Lázaro também, o Flamengo quer, não necessariamente com pressa, mas está avaliando tudo para renovar o Lázaro também. O Felipe Luiz é outro que o Flamengo já definiu a renovação. O Felipe Luiz será renovado também, fica pelo menos mais um ano no Flamengo. E o Davi Luiz, mesmo com o problema do Davi Luiz lá relacionado à suspeita de hepatite e tudo mais, o Flamengo ainda tem alguns resultados de exame para serem divulgados, para saírem nessa segunda, terça-feira, mas o Flamengo tem planejamento para renovar com o Davi Luiz, tá? Então, João Gomes, Lázaro, Felipe Luiz e Davi Luiz. Se eu não falei o nome de alguns aqui, é sinal de que eles não continuam, tá? Então, o Vitinho já saiu, a gente tem o Diego Ribas que sai final do ano, no final da temporada. Diego Alves também não está nessa lista de jogador que vai renovar, e ele não tem nem ido muito para os jogos, agora é que está voltando, mas ficou muito tempo sem ir para os jogos. O Flamengo avalia, então, para o início do ano, a contratação de um outro goleiro, tá? Aí o Flamengo vai avaliar a contratação de um goleiro, já está no mercado de olho nisso, já está sondando alguns nomes, não tem nada definido ainda, mas goleiro será prioridade, né? Assim como contratou o Santos, goleiro será prioridade com a saída do Diego Alves para a próxima janela de entrada. Passar para vocês que hoje tem Mengão e Botafogo, né? O Flamengo jogando aí para chegar à vice-liderança, passar o Fluminense, que empatou ontem com o Palmeiras 1-1 e perdeu a oportunidade de vencer o jogo. A gente fez um react aqui, aí veio um outro torcedor, tá torcendo pro Fluminense. Não torci pro Fluminense. Eu torci pelo melhor resultado pro campeonato, eu torci pelo empate ou derrota do Palmeiras, eu não torci pro Fluminense. Então não vem com essa não. Aí é o seguinte, a gente tem no Engenhão, então, Botafogo e Flamengo se enfrentando pela 24ª rodada. Depois desse jogo, teremos ainda 14 jogos. É muito jogo pro Palmeiras perder ponto, pro Flamengo lutar ainda. E o Flamengo tá, óbvio, né, buscando esses 3 pontos para diminuir a vantagem do Palmeiras de 9 para 7 pontos, tá? E passar para vocês que das 11 partidas que o Botafogo disputou em casa, venceu apenas 3, tá? De 11, o Botafogo só venceu 3 em casa. No desempenho total, além dos 3 triunfos, são 3 empates e 5 derrotas. O Botafogo é o segundo pior mandante do Brasileirão. O que isso tem a ver com o Flamengo? Tudo. O Flamengo tem que aproveitar isso e ganhar esse jogo hoje na casa do Botafogo, tá? Lá no Engenhão. Então, eles estão atrás apenas do Atlético Goianiense. Na verdade, eles estão juntos ali com o Juventude, né? Que perderam a mesma quantidade de jogos em casa. Então, gente, o Botafogo ali brigando na vice-liderança de pior mandante. E eu falo pra vocês, o Flamengo tem que aproveitar isso, né? Porque não é todo dia que tem a oportunidade de melhorar na tabela, de chegar mais perto do líder e aí buscar, pressionar. Lembrando que eu já falei que a tabela do Botafogo na reta final, a tabela do Palmeiras na reta final, que pega o Botafogo, né, também na próxima rodada, tem muitos jogos importantes fora, equipes brigando para não cair, equipes ali mais no alto da tabela, jogos complicados, eles pegam alguns times complicados na reta final. Pega o Atlético Paranaense fora, o Inter fora na última rodada, tem 2 clássicos contra Santos e São Paulo. Então, não é moleza. Pega o Atlético Mineiro fora, não é moleza. Lembrando que o Atlético quer ir à forra deles também, quer pegar a vaga na Libertadores, né? Eles eliminaram o Atlético na Libertadores e aí eles querem pegar a vaga na Libertadores e se vingar do Palmeiras pela segunda eliminação seguida. Passar para dizer aqui também com relação ao os prováveis times para hoje, né? Também falar do Dorival, a gente tem muita coisa para conversar sempre aqui com vocês. Os prováveis times, né, de Flamengo e Botafogo, todas as informações aí da partida. Lembrando que a filhinha do Vidal perdeu um cachorrinho e ele colocou no Instagram uma recompensa de 1 milhão. Ele só não falou o valor da recompensa. Colocou o valor lá de 1 milhão, não disse qual era a moeda, né? 1 milhão, mas não disse qual era a moeda. Aí não dá para saber o valor exato da recompensa. Falou 1 milhão.
E o cachorrinho parece um Spitz alemão, né? É um Spitz alemão. E ele não deu muitos detalhes, mas está buscando aí o cachorrinho. Também deve ser lá no Chile, né? É capaz de ser lá no Chile. Então vamos lá, o jogo no Engenhão, às 18 horas hoje, 6 horas da tarde, um horário assim estranho, né? Premier que transmite. O árbitro é o Flávio Rodrigues de Souza, de São Paulo, da FIFA. Flamengo brigando contra o Palmeiras e o árbitro é de São Paulo. Eu já falei sobre isso. Isso tem que mudar. Assistentes Marcelo Carvalho Vangassi, da FIFA também São Paulo. Neuza Inês Bach, São Paulo, FIFA. O VAR é o Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, também São Paulo, FIFA, tá? O provável time do Botafogo do Luiz Castro, Gatito Fernandes, Saravia, Adrielson, Vitor Cuesta e Marçal. Tietê, Eduardo e Lucas Fernandes. Vitor Sá, Júnior Santos e Jefinho, tá? O provável time do Flamengo, Santos, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas. Arturo Vidal ou João Gomes, Diego Ribas e Vitor Hugo. Esse time aí, por exemplo, já segura mais a bola. Eu gosto do jeito eu adoro desse jeito aí. O Vitor Hugo, que o Flamengo já também, passar para vocês, que o Flamengo já deixou claro, os dirigentes conversaram com a gente, falaram que o Flamengo só negocia ele por acima de 100 milhões de reais. O Flamengo não vende esse jogador por menos de 100 milhões de reais. Pode chegar a proposta que for, o Flamengo não negocia ele por menos de 100 milhões de reais, tá? Marinho, Lázaro e Everton. Então, Santos, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas, Arturo Vidal ou João Gomes, Diego Ribas e Vitor Hugo. Marinho, Lázaro e Everton Cebolinha, tá? Então esse é o provável time do Flamengo, que não tem desfalques nem pendurados na partida de hoje. Não tem suspensos e nem pendurados na partida de hoje. Os desfalques continuam sendo o Rodrigo Caio, que ainda não está sendo relacionado, e o Bruno Henrique, ainda se recuperando da contusão e da cirurgia, né? Passar para vocês aqui também a questão aqui, olha só, Flamengo mais encorpado, né? Enfrentando o Botafogo, dessa vez perdeu aquele jogo, teve um gol mal anulado, né? Um gol que estava legal, colocaram a linha do impedimento na hora errada e o Flamengo acabou perdendo pro Botafogo. O Flamengo ia abrir o placar, o Flamengo não perderia nem empataria. Se abre o placar, o Botafogo vem para cima, a gente metia o segundo. Mas naquela época ainda era Paulo Souza, né? Também é difícil dizer, mas o Flamengo, se ganha aquele jogo ali contra o Botafogo, a história era outra, né? Também poderia durar mais tempo o Paulo Souza. É difícil a gente dizer, né, gente? A gente só pode dizer que se o Dorival começasse o Brasileiro, a história era outra, isso sim. Olha só, o Flamengo agora tem ingressos esgotados para os 3 próximos jogos no Maracanã, tá? Contra o Vélez, quarta-feira, contra o São Paulo na Copa do Brasil e contra o Ceará no final de semana pelo Brasileirão, tá? Então os 3 jogos do Flamengo com ingressos esgotados, o Flamengo ainda vai aumentar aquela média, já é o líder na média de público, ainda vai aumentar essa média porque, cara, cada um desses jogos são 66, 67 mil ingressos vendidos. Público quase 70 mil presentes. Olha só, a gente vai trazer aqui também informações sobre o Dorival. Por exemplo, olha só, o Dorival explicou, né, sobre a questão do momento, né, que ele fala sobre o momento do Flamengo, maior conquista pelo Flamengo e tudo mais, que sempre incomodou ele. Vamos lá. Se tem uma conquista até esse momento, algo que eu posso destacar é a aceitação dos jogadores em relação ao que propusemos. Taticamente falando, com o aproveitamento daquilo que foi deixado e principalmente o nosso ambiente de trabalho. Ele comemorando, né, o momento, o ambiente que ele conseguiu ter no Flamengo e os jogadores terem aceitado de boa o que ele sugeriu, né, a proposta de trabalho dele. Nas semifinais da Libertadores da Copa do Brasil, né, o Flamengo também segue na briga do Brasileirão, então o Dorival tem motivo aí para comemorar. Ele falou o seguinte: é natural que, quando as coisas não estejam acontecendo, o ser humano se reserve, se proteja, não se exponha, sinta dificuldades de uma interação
pois se está em um ambiente de trabalho gerando incertezas e inseguranças em todos, né? É um fato normal. Geralmente, quando os resultados não estão acontecendo, não se vai ter confiança, um bom ambiente. Qualquer coisa pode estar desequilibrando o ambiente. Às vezes nem é a figura do treinador. Qualquer coisa pequena incomoda e as justificativas são grandes nesse sentido. É preciso encontrar e apresentar soluções para que o grupo comece a vibrar de uma outra maneira. Foi um fato que nós atacamos bastante. Sempre me incomodou não ter um ambiente como temos hoje. Se tem uma conquista até esse momento, algo que eu posso destacar é a aceitação dos jogadores em relação ao que propusemos, taticamente falando, com o aproveitamento daquilo que nos foi deixado e principalmente o nosso ambiente de trabalho. Isso modificou o comportamento dos jogadores, eles se respeitam, admiram, se ajudam e estão presentes em todas as tomadas de decisões e faz com que o grupo se fortaleça, no caso. Se sinta muito mais junto para que nos momentos de dificuldade encontremos caminhos. Isso tem sido o diferencial do nosso grupo, além, naturalmente, né, da parte tática, que tem um contexto muito positivo pela forma como aceitaram, né, o que propusemos. Aí o Dorival comemorando esse momento aí com o grupo do Flamengo, os jogadores aceitando as propostas que ele faz, tudo muito bem aceito, né? E ele ficou chateado e rebateu críticas com relação ao time B, né? Time B. Olha só o que ele falou. Primeiro, porque não há conhecimento total do que se passa no dia a dia, né? Como ele reage, ele fala que de maneira natural. Não há um conhecimento total do que se passa no dia a dia do clube. A crítica é fácil de ser feita. Entendo e assimilo de maneira tranquila, tá? Mas ele deixa claro que não conhecem, não sabem o que está acontecendo antes de criticar que o Flamengo não jogou completo ou que usou o time B. Confio na equipe que coloco em campo e que treino. Vou colocar em campo aqueles que estiverem melhor condicionados, trabalhados e em condições de dar boas respostas. Talvez a equipe que empatou com o Palmeiras tivesse que ter reconhecimento maior do que o fato em si. Neutralizar em boa parte do jogo o líder do brasileiro e que luta por uma vaga na final da Libertadores. Não é um adversário qualquer. E a equipe criou muitas dificuldades ao Palmeiras. O que a gente falava aqui? Olha essa declaração dele. Muito mais o jogo para dar moral para aquela equipe B do que o resultado em si, né? A gente vê que ele considera muito importante eles terem neutralizado o Palmeiras, que é o time que está buscando chegar na final da Copa Libertadores e que também está liderando o brasileiro. E ele conseguiu que o seu time B neutralizasse, jogasse bem contra eles. Então, isso aí, gente, é o que eu falo. É muito importante, às vezes, o psicológico, tá? O que o Flamengo fez naquele jogo contra o Palmeiras, o recado que o Flamengo deu naquele jogo contra o Palmeiras. Esse recado aí foi importantíssimo. Então é isso, a gente finaliza aqui as nossas notícias da manhã, né? Temos o jogo hoje às 6 horas da tarde, às 7h45, 8 horas, a gente tem o nosso pós-jogo direto do estúdio, né? Com o Arnaldo Cardoso Pires Neto, com o Tio Corneta e mais algum convidado. E nós estaremos aí então com vocês ao vivo. Coloca na agenda aí. Lembrando que 1, 2 horas da tarde a gente tem vídeo no canal Paparazzo Rubro Negro 2. Tem a coletiva também mais tarde no canal Paparazzo Rubro Negro 2, né? E a gente está sempre trazendo aí tudo do melhor para vocês nessa cobertura fantástica do canal Paparazzo Rubro Negro. Segue aí, curte, compartilha em todas as plataformas e também no YouTube. Se inscreve aí no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, galera! Muita bola do time do Palmeiras. Vai, Palmeiras! Vai, Palmeiras! Deu ruim! Se ferrou! Houve um equívoco. Gol de bicicleta, cara. Gol de bicicleta do Rony. Cara, não dá nem pra secar, cara.
Pô, não dá nem pra secar. O jogo começando, cara. Porra. Cara, gol de bicicleta do Rony, velho. Espetacular! Pra ver, pra viver, pra curtir, pro Abel ficar louco, pra sair gritando e vibrando. Que loucura, velho. Golaço, golaço! Aí não dá nem vontade de secar essa porcaria, velho. Pô, não é possível, cara. É, gol de bicicleta, cara. Antes dos 8 minutos, cara. Pô, o Fluminense também é brincadeira, hein? O Fluminense não serve pra nada. Esse time do Fluminense serve pra porra nenhuma. Porra, ainda liguei a porcaria. Esse secador aqui também, porra. Pé frio esse secador, porra. Arias batendo escanteio, bola na entrada do Vamos tirar a ponta desses porcos, porra! Vamos jogar! Vamos jogar! É gol! Aê, Manuel! Foi na padaria do seu Manuel que eu conheci alguém comendo pão de mel.